Ganância. Olá, pessoal, muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16, diz assim, ó: Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, ou ainda essa mesma noite te pedirão a tua alma. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, essa parábola aqui fala sobre ganância. E, meus irmãos, nós vemos na Bíblia Sagrada, quando a gente olha para a Bíblia como um todo, nós vemos que a prosperidade muitas vezes é uma bênção de Deus. Nós vemos que Deus abençoava assim os seus, nós vemos que Deus abençoou e engrandeceu Abraão. Abraão era próspero, enfim, Isaac, Jacó, José, enfim, Davi, Salomão, enfim, tem vários personagens na Bíblia que eram prósperos, como Daniel, como Jó, que a Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente, mas o mais rico também era o mais crente. Então a gente vê, meus irmãos, que não é pecado a pessoa ser próspera, a pessoa ter bens materiais, ok? Não é pecado. Qual é o problema aqui? O problema nessa parábola é que um certo homem, ele já tinha o suficiente para si e ele tinha muito, ele tinha muita riqueza. E ele pensou, o que eu vou fazer com isso? E ao invés dele usar aquela prosperidade para servir as pessoas, para cumprir uma missão, cumprir um chamado, o que ele fez? Ele decidiu destruir os celeiros que ele tinha e reconstruir outros maiores, para que assim ele pudesse armazenar e acumular mais ainda para si. E a Bíblia ainda diz que ele ia dizer para ele mesmo, ia se gabar dizendo: olha só, olha como eu sou rico, olha como eu tenho. Ah, eu vou viver uma vida regalada, eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, enfim, porque eu tenho tudo do bom e do melhor. Ele depositava a sua confiança, ele depositava a sua vida em cima da riqueza que ele tinha. Mas olha o que Deus disse: insensato, tolo, hoje à noite te pedirão a tua alma, hoje mesmo tu vai morrer, e aí, para quem vai ficar tudo isso que tu tem? Ou seja, o que adiantou tu dedicar tua vida inteira acumulando bens se tu morrer hoje não serviu de nada tu acumular tudo isso? Ou seja, tu viveu em vão, tu viveu só para vaidade. E meus irmãos, Deus, ele quer nos prosperar, mas sempre que Deus ele tem esse desejo de nos prosperar, tem que ter um motivo, tem que ter um propósito. E a Bíblia fala, no último capítulo de cada evangelho, na Bíblia Sagrada, a gente vê Jesus enviando os seus discípulos, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou vão e façam discípulos de todas as nações. Então, nós temos uma missão, e a nossa missão é tornar o nosso Salvador mais conhecido, o nosso Senhor mais conhecido. A nossa missão é levar a palavra para o máximo de pessoas possível, e é baseado nessa missão que a gente tem que usar os nossos recursos, ok? Obviamente, a Bíblia fala em Eclesiastes da gente desfrutar do bem do nosso trabalho, porque isso também vem da mão de Deus. Então, sim, a gente deve desfrutar, sim, a gente deve servir a nossa família, mas também a gente deve ter um propósito, a gente tem que ter uma missão para a gente usar aquele recurso. Porque se a gente fica só apenas acumulando para a vaidade, isso não é bom. Não estou dizendo que a gente não pode ter guardado riquezas, não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente não pode ter apenas para a vaidade. É esse o problema. A gente deve ter um destino, a gente deve ter um propósito, a gente deve ter uma missão. Porque quando Deus nos dá recursos, é para que a gente possa servir o reino de Deus, servir o necessitado, servir as pessoas, enfim, servir a igreja de Cristo, servir o povo ao nosso redor, de alguma forma cumprir a missão que é
tornar o nosso Senhor mais conhecido, reconhecido, ou seja, salvar vidas. Então não seja ganancioso apenas para ter e ter e ter, mas use dos recursos para que tu possa dessa forma servir a tua família, servir quem precisa e cumprir a tua missão, o teu chamado em Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, não é pecado termos boas condições, o dinheiro em si não é mal. O que é mal é o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro, a ganância, o amor ao dinheiro, Pai amado, é a raiz de todos os males, como diz a tua palavra. Pai, mas nos dá sabedoria, Pai, nos dá sabedoria que a gente possa sim prosperar, mas que a gente possa usar desses recursos para servir a nossa família, para desfrutarmos, Senhor, e para cumprirmos o chamado do Senhor em nossas vidas, que a gente possa cumprir uma missão, Pai, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, sabedoria para saber que propósito é esse, que missão é essa que o Senhor confia a nós, para que a gente possa dessa forma usar os recursos que o Senhor nos dá de forma saudável e que tenha um propósito, uma finalidade divina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, espero que vocês estejam sendo edificados com essas mensagens diárias que posto aqui, mas se você quer aprender ainda mais da palavra de Deus, visite o site prlucasfranco.com/cursos e lá você vai ver os cursos que nós temos ali para a tua disposição, com poucas aulas ali, 3 a 6 aulas, mas que tu pode aprofundar muito o teu conhecimento bíblico naquelas áreas ali. Enfim, fim dos tempos, dons espirituais, disciplinas espirituais e muitas outras coisas que estão lá como curso para que tu possa adquirir. E custa apenas de 12 a R$17,90. É muito barato e você vai estar nos ajudando a cumprir essa missão de tornar o Senhor mais conhecido para todas as pessoas que a gente puder alcançar. Que Deus abençoe muito a sua vida. Então, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.